Fala galera, estamos aqui mais uma segunda-feira para dar continuidade àquele tema importante que a gente estava falando, que é sobre o tempo. Então, trazendo um pouquinho do resumo, né? A gente tem que prestar atenção no tempo, porque o tempo ele é relativo. Se você parar para pensar e se você ver a cronologia, o quanto de tempo você tem e o quanto você gasta, né, nas coisas, fazendo as coisas, o que você precisa fazer, você vê que o tempo ele é totalmente relativo. Teve uma aluna que veio comentar comigo sobre isso e diz: professor, por que quando a gente sai para o intervalo, né, a gente sente o tempo passando mais rápido do que aqui dentro da aula? É porque justamente por isso, porque o tempo ele é extremamente relativo. O tempo é uma medida importantíssima nas nossas vidas, mas ele é muito relativo, entendeu? E eu trouxe um exemplo que eu não posso falar aqui, mas para você ter ideia, né? 20 minutos com uma pessoa que você gosta, no momento que você gosta, 20 minutos naquele momento que você está me compreendendo, 20 minutos naquele momento com a pessoa que você gosta é totalmente diferente de você estar aqui olhando para mim 20 minutos falando um bocado de coisa e um bocado de besteira, que para alguns pode ser besteira, para outros e para mim isso é importantíssimo. Então, quando você começa a fazer aquilo que eu falei para você, de riscar, de anotar, de materializar, tirar da cabeça, tirar da ideia que você tem na cabeça do que você tem que fazer e o porquê você tem que fazer, quando você começa a anotar, quando você começa a escrever aquilo, você começa a recompensar o seu comportamento, e isso é de extrema importância para o nosso cérebro. Ele precisa recompensar o comportamento e entender o porquê você está fazendo aquilo e para que você está fazendo aquilo. Então a forma que você escreve, como você escreve, as coisas que você vai fazendo e marcando, né? Quando você vai marcando, você vai ativando um processo de sistema de recompensa no seu cérebro. Você vai mostrando para o seu cérebro que aquilo é prazeroso quando você começa a arriscar as tarefas concluídas. E isso é muito massa, velho. Isso é massa. Repete isso, faz isso para você ver. Anda com um pedaço de papel, com um caderninho, com um bloco debaixo do braço, para onde você for, no seu escritório, no trabalho, na vida pessoal. Faz isso que dá muito certo. Então a gente precisa ter cuidado, presta atenção. A gente precisa ter cuidado com as interrupções. Lembra que eu falei que quando você é interrompido, quando você perde o seu foco, perde a sua atenção, o seu cérebro, né, ele precisa de aproximadamente 20 minutos para você voltar ali aquele flow que você estava quando você está fazendo alguma coisa na sua vida. E essas interrupções, eu separei 3 aqui, que para mim são assim de extrema importância e que contribui muito para que essas interrupções ela aconteça de forma repetida. A primeira interrupção que eu trouxe é a interrupção interna, ou seja, a interrupção do nosso pensamento, do condicionamento mental, né? Da nossa extrema cabecinha. Do que eu falo que é o nosso ego, a nossa falsa noção de eu, deixa eu ver o que eu posso falar mais assim para vocês entenderem, né? Da autorreferência, ou seja, do objeto referência. Então,
essa interrupção mental, esse nosso pensamento condicionado, ele é complicadíssimo, pessoal, quando a gente fala de foco e atenção, porque se você não tiver cuidado, o seu pensamento, ele rouba a sua atenção e o seu foco o tempo inteiro. E esse processo de interrupção, ele é muito custoso, porque você precisa vencer. Vê que louco. Ai, porque você precisa vencer você mesmo, pô. Tá entendendo que loucura isso é? Ou seja, você precisa vencer você mesmo. Então as interrupções que acontecem na sua vida, a primeira delas que eu tô falando é você mesmo. Você mesmo se interrompe. Vê que loucura isso é. Então, você era para ter foco, você era para ter atenção, mas você mesmo se corrompe. Você mesmo se interrompe com essas ideias que você vai processando, vai cultivando, vai alimentando na sua cabeça, que mas muitas vezes você deixa esse pensamento, essa ideia, esse processo mental conduzir você, conduzir a sua vida, levar você para caminhos que você não quer seguir, que você não quer ir, mas você acredita tanto que esse pensamento medíocre, que esse pensamento que não vai te levar a lugar nenhum, você acredita tanto que ele é você, que você é o seu pensamento, que você deixa levar sem nem questionar. Ou seja, você não traz consciência para o seu pensamento. Isso é perigosíssimo. Eu não vou me aprofundar nesse assunto, porque isso é para eu passar horas e horas aqui falando. Mas o outro tipo de interrupção, quando não é você com você mesmo, são as coisas externas. Ou seja, tudo que acontece no seu ambiente, no seu contexto, ele também é um potencializador de tirar o seu foco e a sua atenção. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que nos cerca, com o nosso contexto, porque senão a gente vai perder o foco e vai perder muito, mas muito tempo fazendo coisas totalmente desnecessárias. São aqueles nãos que eu falei no vídeo passado. Porque se você colocar no seu bloco de notas o que realmente você tem que fazer, vamos materializar isso num trabalho, tá? Você está no trabalho e você está ali com uma lista de coisas que você tem que fazer no seu dia, e você começa a fazer sem foco, sem distração, você fica totalmente no flow ali, trabalhando. Só que aí vem uma interrupção externa, ou seja, o seu amigo chega: fulano, tu estás ocupado? O que você tem que dizer? Sim, eu estou ocupado, não posso lhe atender agora. Mas não, você fala: tô não, fala aí. Pô, eu fazia isso demais. Eu fazia muito isso. Então a gente precisa aprender a olhar para a lista que a gente tem que fazer, para a gente não perder tempo. O assunto aqui é para você não perder tempo e administrar o seu tempo de uma forma correta. Administrar o seu tempo para quando você chegar no final do dia, veja bem, o que eu estou lhe ensinando aqui é para você chegar no final do dia e não ter aquela sensação de que, caramba, o que foi que eu fiz hoje? Eu não sei o que eu fiz hoje. Eu trabalhei tanto, eu fiz tanta coisa, mas ao mesmo tempo você tem aquela sensação de improdutividade, que você não foi produtivo. Então, se você fizer exatamente o que eu tô lhe dizendo e o que eu tô lhe mostrando, você vai ver que quando você chegar no final do dia, você vai dizer: caramba, eu fiz muita coisa, viu?
eu fiz coisa pra caramba, e você vai sentir aquele prazer, aquele mesmo prazer que eu falei quando você risca, de uma forma bem mais intensa. Então você tem que ter cuidado nessas interrupções externas, essas pessoas, esse ambiente, esse contexto que você está inserido. Por quê? Não, vamos supor, voltando para o ambiente de trabalho, se o seu ambiente, se a sua mesa, vamos falar de organização que rouba muito tempo, se sua mesa estiver uma bagunça, estiver um verdadeiro lixo, aquela sua mesa extremamente bagunçada, extremamente que as pessoas olham assim, diz, meu amigo, como é que você consegue achar alguma coisa nessa sua mesa extremamente bagunçada? Então, quando eu comecei a entender isso, quando eu comecei a trazer consciência para essas interrupções e esse ambiente externo na minha volta, quando eu trabalhava CLT, quando você chegava na minha mesa, quando você entrava na minha mesa, quando você entrava na minha sala, você via que a minha mesa só tinha, isso é sério, as pessoas que me conhecem, que assistem aí até o final, que trabalhavam comigo na empresa que eu trabalhava, vão certificar isso, que na minha mesa só tinha o meu computador, uma caneta, o meu bloquinho de nota e uma água. Acabou. Era só isso que tinha na minha mesa. Por quê? Porque muita coisa na mesa, isso traz interrupções e distrações externas. Ou seja, você tem que limpar essa sua mesa, limpa essa bagunça que tá no seu trabalho, que eu sei que tá. Olhar para sua mesa, tá aquela bagunça, aquele negócio todo, limpa essa mesa, porque isso lhe dá muitas distrações. Então, quando você olha para um papel ou quando você pensa alguma outra coisa que não é aquele seu foco, que não é aquele seu flow, você vai perder muito tempo do seu dia, tempo que era para você estar produzindo outras coisas, você perde com besteira. A última interrupção que eu quero trazer para vocês são as interrupções tecnológicas, que essa aqui eu deixei por último porque é assim, nos últimos tempos, nessa última era, nessa última geração, tá assim catastrófico, tá pesadíssimo essa distração. É o tempo todo scrollando coisas que você nem sabe o que é que tá vendo, mas o seu corpo e o seu cérebro, ele tá acostumado àquela dopamina rápida, àquela coisa rápida e fútil que você o tempo todo tá na sala de aula, tá no trabalho, tá conversando fisicamente com uma pessoa e tá o tempo todo agarrado com a parte do seu corpo, que o celular agora virou parte do nosso corpo, ou seja, você não consegue se livrar desse membro que é o celular, que está ligado indiretamente com o seu sistema sensorial. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso também, tem que ter muito cuidado com essas interrupções que eu falei, que eu trouxe para vocês aqui, beleza, pessoal? Então esses 3 tipos de interrupções: a interrupção interna, que é você com você mesmo; a interrupção externa, que é seu ambiente, seu contexto, as pessoas que lhe interrompem; a sua mesa que está bagunçada, arruma essa mesa, por favor, deixa ela limpa, sem nada, para você não ter interrupções. E a interrupção que é o celular, a tecnologia, e eu falo tecnologia de um contexto geral, não só o celular, mas várias outras coisas que tecnológicas e que interrompem a sua vida. Então muito cuidado com isso, muito cuidado de verdade com isso, beleza? Então na próxima segunda-feira a gente dá continuidade a esse assunto para poder passar para o outro ponto importantíssimo,
que o outro ponto a gente vai falar sobre conhecimento, que você precisa começar 2026 com, primeiro, foco, segundo, tempo, e o terceiro a gente vai falar de conhecimento, que é importante e que você não vai a lugar nenhum sem conhecimento, porque o conhecimento ele traz consciência e a consciência traz o estado de presença. Beleza, pessoal? Então vamos nessa, que a vida tá aí e ela precisa ser muito bem vivida. Um abraço.